Nós hoje vamos meditar na palavra do Senhor em um texto bastante conhecido. E vou falar o tema da mensagem, talvez você já saiba de quem nós vamos falar. O tema dessa mensagem de hoje é Vai Tudo Bem. De quem será que nós estamos falando? Quem se arrisca a dizer? De quem? Da mulher sunamita. Nós vamos falar da mulher sunamita nessa manhã. Vamos meditar naquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito dessa mulher que deu essa resposta tão famosa. Se você não conhece ainda essa história, você precisa conhecer. E hoje você vai ficar instigado a ler um pouco mais a respeito e a conhecer um pouco mais a respeito dessa mulher que deu essa resposta tão famosa num momento tão crítico da vida dela. Porque a mulher sunamita era uma mulher rica. Ela não tinha as necessidades materiais. Ela não era uma mulher que tinha necessidades para que fossem supridas. Mas ela tinha um sonho e uma necessidade que ela nem falava sobre ele. Ela não tinha um filho. Ela não tinha um filho. E essa mulher, ela, diante de toda a história que nós vamos conhecer aqui hoje, ela perde esse filho. Já estou dando o final da história para você. A gente vai chegar nesse ponto, mas já estou dando para você o final da história. Ela perde esse filho. Esse filho morre. O filho que era um filho da promessa. E diante deste cenário trágico, quando Geazi pergunta para ela, está tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Diante da morte do filho. Eu não sei você, não sei se todos aqui têm filhos, mas eu não consigo imaginar coisa mais terrível aqui nessa terra que possa nos acontecer do que a morte de um filho. Eu não consigo imaginar coisa pior de nos acontecer. E diante desse cenário, a mulher sunamita responde, vai tudo bem. Essa mulher, ela estava ali, diante desse momento crítico, e nós vamos entender, vamos mergulhar nessa história, para entender as aplicações para a nossa vida. Por que será que ela teve a capacidade de dizer, vai tudo bem? Por que será que ela teve essa capacidade? Você pode acompanhar, hoje nós temos uma novidade. Nós temos o esboço. Aí no seu aplicativo, você pode, agora também, ou aqui pelo QR Code, você pode acompanhar pelo esboço que foi disponibilizado agora pela equipe. E também você vai poder meditar um pouco mais com esse esboço preparado para você e também compartilhar. Vamos então mergulhar nessa história. Você pode abrir sua Bíblia ou seu aplicativo ou acompanhar aqui também. No livro de 2 Reis 4, nós vamos ler esse trecho todo da história, mas nós vamos aos pouquinhos. São muitos versículos. E a gente vai meditar pausadamente em cada trecho dessa história e entender o que ela pode nos ensinar, o que essa mulher pode nos ensinar, o que ela tinha, o que essa mulher carregava, que a fez dizer, vai tudo bem, diante do pior cenário da vida dela. 2 Reis 4, de 8 a 10. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Uma coisa interessante é que a sunamita, como nós já falamos, ela não tinha falta de nada. Mas ela estava atenta àquela movimentação de Eliseu. Ela percebia que Eliseu era um homem de Deus. Ela era uma mulher sagaz. Ela percebia que Eliseu, ali, ele
realmente representava a presença de Deus. Essa mulher, então, ela estava acompanhando o que Eliseu estava fazendo. Ela acompanhava as coisas que estavam acontecendo na vida de Eliseu. E aí ela, então, já tinha um chamado para algumas refeições na sua casa. Ele sempre que ia ali, ele estava comendo na casa dela, frequentava a casa dela. Mas ela, de uma maneira muito sábia, ela pensa assim, esse homem é um santo homem de Deus. E ela fala isso ao marido dela. Ela tem uma conversa com esse marido e diz, vamos construir uma casa, um quartinho aqui na nossa casa, para sempre que ele vier, ele vai poder ficar com a gente aqui. Ele vai poder se hospedar aqui com a gente. Essa mulher, ela sabia que ela estava diante de alguém que representava a presença de Deus, porque era assim que funcionava no Velho Testamento. Antes da vinda do Espírito Santo, antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Espírito Santo, os profetas, eles eram essas pessoas que representavam a presença de Deus. Hoje nós não temos mais essa figura, porque nós temos a Cristo, nós temos ao Espírito Santo. E é isso aqui que representa o que nós estamos falando nessa manhã. Essa mulher constrói um espaço para a presença de Deus na casa dela. Ela abre espaço para que não mais aquele homem que representava a presença de Deus só passe pela casa dela e faça algumas refeições. Mas agora ele é de fato alguém que fica, alguém que permanece ali todas as vezes que ele estava naquele lugar. E o que a gente aprende com essa mulher? Que nós também precisamos construir esse espaço para a presença de Deus dentro de nós. Nós somos casa, nós somos templo, nós somos morada. E essa mulher, então, sabiamente, coloca o profeta para dentro. E ela diz, você não vai ficar mais só de passagem, não. Agora você vai ficar dentro. Agora você vai ficar aqui. Ela não tinha falta de nada, mas ela não se isentava da presença. Ela não se isentava da presença. E é isso que nós precisamos, construir espaço para a presença. Dentro da sua casa, vamos pensar agora do ambiente do seu lar. A tua casa, o espaço onde nós temos de maior intimidade, onde a gente tira, os sapatos, onde a gente, arranca a roupa, às vezes, até antes de entrar, já vai tirando a roupa lá fora. Esse lugar de intimidade seu tem espaço para a presença de Deus, tem espaço para Jesus. É um ambiente favorável para a presença de Deus. É um ambiente onde Jesus tem prazer em ficar, prazer em estar. Nós precisamos construir esse lugar, esse ambiente favorável, para que a presença de Deus ela venha e ela fique ali conosco, no nosso lugar, ali dentro também do nosso coração. Então, essa mulher tão perspicaz, ou que palavra difícil, mas é isso, ela é esperta. Era uma mulher com uma perspicácia de observar. Se eu trouxer ele para dentro, construir um lugar, eu estou garantindo essa presença permanente de Deus aqui na minha casa, porque hoje, nesse tempo, é Ele quem representa a presença de Deus aqui entre nós. É Ele. Então, essa mulher tem um diferencial, ela já tem esse diferencial de outras pessoas. Agora, acontece que, para que a gente viva mergulhado nessa convicção, que fez a sunamita dizer, vai tudo bem, diante do pior cenário da vida dela, é preciso que a gente tenha construído esse espaço para a presença de Deus. É uma suíte que a gente tem que construir dentro de nós, porque, queridos, a gente designa os comos, pensando aqui em nós como templo do Espírito Santo, como morada, porque nós somos a morada. E pensando agora aqui em nós como morada, a gente às vezes vai separando cômodos para todas as coisas, menos para a presença. A gente separa uma sala de estar
bem gigante para o nosso eu sentar. Para o nosso eu sentar lá naquele sofazão e esticar o pezão e assistir Netflix. O nosso eu, que é o lugar do nosso orgulho, que é onde a gente não quer abrir mão das coisas que a gente gosta ou quer, não entende o servir, não entende o amor ao próximo. Então, a gente se coloca nesse eu. E essa propagação do eu, ela está cada vez mais em alta. É tudo, né? A gente cantou, tem tudo a ver com ele, mas tem muitas pessoas que podem ter cantado, tem tudo a ver comigo. Porque assim, a gente se coloca nesse lugar de privilégio. Eu não quero ser incomodado. Eu não quero ser retirado do meu conforto. Eu não quero servir. Às vezes essa palavra servir, ela tem uma conotação terrível para algumas pessoas. Quando a gente entende que o servir é algo tremendo, que traz para nós uma sensação realmente de plenitude, de completude. E essa mulher ali, ela vai nos ensinando a respeito disso. E às vezes, então, a gente está com essa sala de estar gigante, com o nosso eu sentado. A gente prepara até, pensando ainda nos cômodos, uma cozinha bem equipada, para a gente ficar ali, cozinhando, remoendo e devorando os nossos pensamentos que não são nada funcionais. A gente fica ali devorando e remoendo as nossas preocupações, que não nos levam a lugar nenhum. E todos esses espaços, a gente constrói até uma salinha extra, uma salinha para a gente ficar ali, idolatrando as nossas decepções, as nossas desilusões. E a gente idolatra essas decepções e desilusões. E fica ali naquela salinha extra como se fosse num altar. Tem espaço para todas essas coisas, mas aonde é que está o quarto construído para a presença? Onde está o quarto construído para a presença de Deus? O quarto é o lugar de descanso. É onde nós podemos realmente descansar nele, descansar na presença dele. Será que nós temos esse quarto reservado? Porque a gente tem aí, muitas vezes, essa mania de colocar todas essas coisas que nós falamos aqui, a vitimização, a preocupação, com espaços enormes dentro de nós. Mas o quarto principal da presença, ele fica de lado. Não temos espaço para isso dentro da gente. Não tem. Estamos totalmente invadidos, inundados por essas coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu digo isso para mim. A gente precisa aprender a desfrutar da presença de Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente busca tanto por soluções, por respostas. A gente busca pelas bênçãos de Deus. E por soluções, e por respostas, e por alívio, e por tudo. E a gente busca tudo isso no Senhor, e está tudo bem a gente fazer isso. Mas a gente precisa aprender a descansar e desfrutar da presença. Porque o Deus da presença, o Deus que nos dá as bênçãos, Ele é melhor do que as bênçãos. A presença dEle é melhor do que as bênçãos que Ele nos dá. E se a gente aprender e nós descobrirmos esse... É um segredinho. Se nós descobrirmos esse segredo, de que o Deus que nos dá as bênçãos é melhor do que as bênçãos, nós vamos dizer, vai tudo bem. Ainda diante da morte, vai tudo bem. Porque Ele é o Deus que nos dá vida e vida eterna. Isso não se compra. Nem bem nenhum pode comprar. Vamos continuar essa história para a gente aprender mais com essa mulher. 2 Reis 4, vamos ler agora do 11 ao 17. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o servo Geazi chamar a sunamita. Então, ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército?
Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos. E seu marido já é idoso. A gente já sabe o que isso significa, né? Não tem filhos, seu marido já é idoso. Ela está quase sem esperança de ter filho em algum momento. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio à porta. E ele lhe disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Como a gente já falou aqui, ela era rica. Não precisava de nada material, mas tinha algo que lhe faltava. Ela não tinha esse filho. E como forma de gratidão, o profeta queria abençoá-la de alguma forma. O profeta queria fazer algo por ela. Então, quer que eu interceda por você junto ao rei? Quer que eu interceda por você? O que eu posso fazer para demonstrar a minha gratidão pelo que você fez? Você teve muito trabalho para construir esse quarto aqui para mim. E ela diz que ela estava bem. Que mulher satisfeita, gente. Você ia perder essa chance? Ainda que você não precisasse de nada. Nada, você não precisava de nada. Alguém vem e te oferece algo, a gente aceita. Né? Às vezes a gente aceita comida até de barriga cheia, não é verdade? Mas é isso, ela era uma mulher satisfeita. Satisfeita. Eu estou bem entre a minha gente. Eu estou bem aqui. Mas aí o profeta toca no ponto de dor. E ele diz: daqui a um ano, nessa mesma época, você estará com um filho nos teus braços. E ela diz para ele, pela resposta dela: não, meu senhor, não iludas a tua serva. Ó homem de Deus, não fale isso. A gente já percebe aqui uma dor, a gente já percebe aqui uma desilusão dessa mulher. E ele tocou no ponto, na ferida da sunamita. E por essa resposta dela, por essa reação dela diante da fala do profeta, a gente pode imaginar o quanto essa mulher já pode não ter sido enganada por outros falsos profetas. Quantos outros falsos profetas, diante, talvez, eu estou dizendo, a Bíblia não diz, mas eu imagino, de repente ela ali com as posses que ela tinha, outros profetas de olho nessas posses, vêm com profetadas e dizendo coisas para ela, de repente, assim, por uma ofertinha de amor, e aí vai entregando palavras para essa mulher que a fizeram desacreditar. Ela estava desacreditada a respeito daquela promessa, a respeito, na verdade, desse desejo que ela tinha. Então ela diz: não iludas a tua serva. Não quero ficar iludida, não quero ficar esperando, como se dissesse assim: não, mais uma vez não. Mais uma vez não. E quantos de nós podemos estar assim também? Quantos de nós aqui podemos estar nesse exato momento como essa mulher, diante das promessas que o Senhor já nos fez, diante das coisas que o Senhor já nos entregou no nosso secreto, quando nós estávamos ali na presença dEle. Coisas que o Senhor, Ele já nos usou poderosamente para fazer e de repente em algum momento esfriou, foi ficando de lado. E aí você olha para essa situação e diz: não, agora não é mais, não quero mais, não me iludas a respeito disso. Não fale sobre isso. E a gente pode estar, às vezes até por uma proteção emocional. Dessa mesma forma, não me iludam mais, eu não quero mais ouvir a respeito disso. Mas hoje o Senhor está aqui, mais uma vez, para nos dizer que quando é Deus quem fala, se cumpre. Quando é Deus quem trabalha, acontece. Não importa nem se a gente crê,
Porque quando Deus vai fazer algo, Ele faz. Ele faz. Então, o Senhor, Ele também quer reavivar no nosso coração a chama da esperança, a chama de que há coisas que às vezes estão ali intocáveis, estão ali como essa mulher sunamita. A gente está vivendo até de aparência, vivendo bem, mas aí tem um assunto que, olha, pega para mim. Qual é o assunto que pega para você? Qual é o ponto, como dessa mulher sunamita, que é doloroso? É o ponto em que talvez seja na sua área financeira, talvez seja na sua família, alguém da sua família que você ora, e você nunca vê nada acontecer, não vê mudança. Parece que todo mundo que você fica sabendo que tinha comportamentos muito piores se convertem, mas essa pessoa que você está orando há décadas, ela nem sequer se movimenta na direção do Senhor. Às vezes são promessas na sua vida amorosa, sentimental, dentro do teu casamento, um filho que você espera, uma cura que você espera do Senhor, e às vezes de doenças silenciosas. E hoje nós estamos aqui, e não para que a gente tenha falsas esperanças ou saia daqui saltitando, mas é para que a gente coloque a nossa esperança no lugar certo. Coloque a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Ele pode, Ele fez na vida da sunamita. E essa esperança, ela pode ser reavivada. Há um trecho de uma música do Diante do Trono, eu quero ler para vocês. Essa música, ela chama Esperança. E essa composição, ela foi feita em um tempo que a Ana Paula Valadão estava desesperadamente esperando pela promessa de um filho. E ela compôs essa música. Quando os sonhos se frustram, ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Quando as feridas do meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, as tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Ó meu Deus, ajuda-me a avançar. Que essa também seja a nossa oração. Ajuda-me a avançar, Senhor. Porque, como nós já falamos aqui, quando Deus fala, se cumpre. Quando é Deus quem promete, acontece, não tem perigo, gente. Não tem perigo, pode demorar no nosso relógio, no nosso tempo cronológico, mas se é Deus, vai se cumprir. Amém? Vocês estão aqui? Então, glória a Deus. Vamos ler, então, agora a última parte dessa história. O ápice dessa história, o momento mais glorioso de toda a história da sunamita. Agora, prestem atenção, como que era o nome da sunamita? A gente só sabe que ela era de Sunem, sunamita. A gente sabe o nome do filho da promessa? Não sabemos também. Mas essa mulher, mesmo sem uma identidade declarada, ela entrou para a história, ela entrou para a palavra para nos trazer algo aqui, hoje, nessa manhã e para todo sempre. Dos versículos 18 a 37. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Uma pausa aqui, gente. Não é isso que pai faz mesmo? Qual é a novidade do Velho Testamento para o que nós estamos vivendo hoje? Uma emergência. Ai, minha cabeça! Ao invés do pai resolver, não. Leve ele para a mãe dele. É só
não tem nada a ver com a palavra, tá? Só uma coisa que me chama a atenção, que hoje acontece ainda exatamente igual. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, não é sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Meu Deus, que habilidade emocional essa mulher tinha de se manter tranquila e dizer para o marido: não se preocupe. Ela não preocupou o marido diante daquela situação. E ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Ali, percebe que foi no lugar onde ela se derramou. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para que não me desse falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, nem cumprimente. Se alguém te cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. E então pegou seu filho e saiu. Que história! Que história! Quem tem a Bíblia nem precisa de Netflix. Aqui é história de aventura, de ação, de drama, romance, de tudo. Que história incrível. O menino, ele era a promessa de Deus na vida da sunamita. E ele morreu. Era a promessa de Deus na vida daquela mulher e do seu marido. E ele morreu. E você sabe o que isso nos ensina, queridos? Que a presença de promessa não vai nos dar a ausência de dificuldades, a ausência de problemas. Nós podemos ter promessas de Deus, mas também vamos enfrentar dificuldades. Às vezes a gente quer viver no mundo de Disney World, gospel. A gente quer, com o Senhor eu não terei nenhuma batalha, com o Senhor eu não enfrentarei nenhuma luta. Não é isso que Jesus falou. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Ele não prometeu que se nós nos entregássemos a Ele, nós seríamos isentos de toda a batalha. Nós seríamos isentos de toda angústia, de toda decepção. No mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as palavras do próprio Cristo para nós.
Nós podemos ter bom ânimo porque Ele venceu todas as dificuldades, todas as tentações. E a gente pode ter bom ânimo, a gente pode dizer, está tudo bem. Porque Ele venceu o mundo, porque esse está tudo bem não é só sobre o nosso estado de espírito, não é só sobre nosso humor, que é completamente, vulnerável. Um dia a gente levanta bem, um dia a gente levanta mal, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Não é sobre o humor. Já imaginou se Deus tivesse o nosso humor? Acordasse com o nosso humor? Com o humor do Hofferman, de manhã. Quando ele chega aqui para o ensaio do louvor, às 8 da manhã. Mas depois ele fica legal, gente. Depois. Ainda bem que Deus, ele é imutável, estável. Nós somos instáveis. E não é por isso, não é se está tudo bem, não é sobre essa estabilidade emocional apenas. É sobre quem nós somos e a quem nós pertencemos. Ele nos garante. Então, essa presença da promessa na vida da sunamita não isentou ela de passar por uma situação extremamente problemática. O que acontece com a gente, queridos, é que por qualquer dor de barriga a gente desiste. Qualquer situação que o calo aperta um pouco mais, a gente desiste. A gente já acha que não é com a gente, que não é pra gente, que esse negócio não é comigo. Esse negócio de ser crente é muito complicado. Esse negócio de servir na igreja é muito difícil. Essa coisa de colocar também a minha vida para ser instrumento de Deus é muito difícil. Qualquer dor de barriga, qualquer virada de cara de um irmão, ou pisada no pé, ou ouvir alguma coisa que a gente não gosta, a gente já assume o papel de crente ofendido. E fica nesse papel, às vezes a gente gosta dele, a gente fica ali nesse papel e assume ele para a gente, essa identidade. E é interessante a gente perceber que a sunamita, ela não dá um show de desespero, e vem cá. Ela estava no direito dela. Quando o filho morre no colo dela, quando o filho morre diante dela, ela pega essa criança, ela leva para o quarto que representava a presença de Deus construída dentro da casa dela. Representava o espaço para a presença de Deus construído dentro da casa dela. É como se ela dissesse assim: foi o Senhor quem me deu, o problema é teu. Eu vou colocar aqui, esse problema é teu. O pastor Paulo Romero, ele diz uma frase que eu gosto muito. Às vezes a gente está em algumas situações que ele fala: eu estou ansioso para ver como Deus vai se sair dessa. Porque Ele sempre tem soluções que não estão no nosso script, não estão no nosso roteiro. E ela faz isso, ela pega esse menino e leva para o quarto e diz: Senhor, foi o Senhor quem me deu, eu vou deixar aqui, eu vou atrás do homem de Deus, mas eu vou deixar no espaço que eu construí para a tua presença aqui dentro da minha casa. E ela vai, e ela não dá esse show de desespero. E ela podia, se ela quisesse, era o filho dela que morreu. Ela não posta luto no WhatsApp e sai correndo. Gente, quando a gente posta luto, pelo menos fala quem morreu, porque tem gente que posta luto e não conta quem morreu. Aí a gente tem que ficar procurando, né? Tem que ficar stalkeando para saber quem morreu. Ela não faz nenhuma dessas ações. Ela simplesmente vai atrás da fonte. Ela vai atrás de quem pode resolver. Ela não dá um show ali, sai falando para todo mundo. Ela só vai. Ela não abre a cova do filho dela precocemente. E quantas vezes a gente abre as covas precocemente na nossa vida? A gente determina como morto aquilo que Deus ainda não disse que morreu. E a gente abre covas na nossa vida. Abre covas que Deus não disse que era para abrir. Ela não abriu a cova precocemente do filho dela, mas ela foi atrás da fonte. E sabe por quê? Que ela nem dá conversa para Geazi quando ele pergunta: está tudo bem com você, com seu filho? Ela nem dá conversa. Porque não era Geazi que podia resolver o problema dela, era Eliseu. E isso ensina a gente a não ficar deitando falação sobre tudo por aí.
Porque a gente, às vezes, fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro, mas não fala com quem tem que falar. A gente não chega diante de quem tem que se achegar. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que ela está ali, ó. Marido pergunta, ela diz, não, vou ali, não se preocupe, eu já volto. Geazi encontra com ela e ela diz, vai, tudo bem. Só que quando ela chega na presença do profeta, ela cai, ela se derrama. E ele olha e diz, ela está angustiada. Aquele era o lugar certo dela derramar as angústias dela. Não era no caminho. Não era com Geazi. Não era com a vizinha que perguntou por que ela estava saindo apressada. Esse é um adendo meu, tá, do texto. Não era. Não era nem com o marido. A questão dela era com o próprio Deus representado na figura do profeta. Isso vai nos ensinar a nos levar para esse lugar aonde nós podemos ter solução. O vai tudo bem da mulher sunamita não foi uma resposta de negação, gente. Não foi alguém que estava ali com uma distorção da realidade, ou com uma dissociação emocional e estava meio... Eu acho que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque às vezes a gente fica assim, né? A ficha não caiu ainda. Às vezes, né? A ficha não caiu. E aí ela não estava respondendo por uma negação, ou porque não estava ali no seu juízo normal, no seu juízo perfeito. Essa resposta, o vai tudo bem, da sunamita, era a certeza de quem Deus era. Era a certeza de quem foi que lhe deu aquele filho. Não foi nem fruto de um pedido dela. O vai tudo bem da sunamita é porque ela tinha ele. E se nós temos ele, vai tudo bem. Vai tudo bem. Se temos o Senhor, a gente pode perder tudo. A gente pode perder casa. A gente pode perder os nossos esposos, as esposas, podem perder filhos. Se nós temos o Senhor, vai tudo bem. Vai tudo bem. E a sunamita, ela tinha uma situação real de dor, de desespero. O filho da promessa estava morto. E ainda assim ela foi capaz de dizer, vai tudo bem. E você sabe uma coisa que eu percebo? Que às vezes... aquilo que faz a gente dizer, eu não estou legal, ó vida, ó céus, ó azar, nada dá certo para mim, só eu que não consigo, só eu. O que nos faz ficar nessa posição, às vezes, nem são situações reais, como a da sunamita. Às vezes, são fruto das nossas produções de pensamento, de preocupações exacerbadas sobre as coisas. Às vezes, as nossas lutas, elas são frutos da distorção da realidade. Tem gente que é habilidoso em distorcer a realidade, de ver uma coisa muito grande, parece que tem miopia, né? Coloca uma lente, vê um negócio que é desse tamanho. Aí, gente, é claro que cada um tem a dor, a psicóloga falando isso, né? Mas cada um tem a dor diferente, sente as coisas de maneira diferente. Mas o que nós estamos falando aqui é de distorção da realidade. Algumas vezes as nossas lutas, elas estão acontecendo porque a gente distorce aquilo que é real. E a gente não consegue olhar para a verdade daquilo que o Senhor está nos mostrando. E aí a gente não consegue entrar nesse lugar em que a sunamita estava, de ver que vai tudo bem. E a gente às vezes tem... a gente nem percebe que o esforço para ver as coisas melhores, na verdade, ele é maior. Para a gente ver as coisas ruins, é menos esforço. É menos esforço. Para a gente ver as coisas de uma maneira mais negativa, para a gente pensar de uma maneira distorcida, é menos esforço do que para a gente ver da maneira correta. Porque a nossa natureza, o nosso cérebro, ele tende à murmuração. Ele tende a esse lugar. Então,
para que a gente possa ajustar as nossas lentes, possa ajustar a nossa visão, há um esforço que é demandado. E às vezes a gente não quer ter esse esforço. Então, a gente cai no caminho da murmuração e não consegue enxergar a presença. Não consegue ver a presença do Senhor. Para que a gente possa concluir, então, a Sunamita, ela nos ensina a fecharmos essa torneira de reclamação, de murmuração, e construirmos um espaço para a presença. Essa mulher, ela não aceita a ideia do profeta Geazi ir no lugar de Eliseu para resolver o problema, porque Eliseu sugeriu, percebam? Eliseu sugeriu, vá no meu lugar, leve lá o meu cajado, coloque isso. E ela disse assim, olha, se você não for, eu não saio daqui. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Se você não for, não arreda o pé daqui. É aqui que eu vou ficar, vou morar no Monte Carmelo também. Ela não aceita que outro vá no lugar, porque ela sabe que o profeta representava a presença de Deus. Ela sabe que o cajado do profeta não leva vida para ninguém. Tem que ir o próprio profeta. É o profeta que tem que estar lá. Assim como Deus. Deus, ele não ficou sentado no trono da eternidade dele, se lamentando pelos nossos pecados, dizendo, esse povo rebelde, agora vão morrer eternamente. Ou ele falou, eu acho que eu vou tentar uma solução, vou mandar um anjo lá, vou mandar um querubim. Não, para trazer vida para mim e para você, o próprio Deus precisou vir. O próprio Deus, ele veio, se despiu, encarnou, morreu, ressuscitou e nos trouxe vida. O próprio Deus, ele veio. Vai direto à fonte. Vá direto à presença. Não importa o que aconteça, se nós estivermos nele, se nós estivermos na fonte, está tudo bem. Não importa o que aconteça, não é circunstancial, não é sobre as condições, é sobre quem nós temos e quem Ele é em nós. É sobre isso. Não é sobre negação, não é sobre você não poder pedir mais oração, não é sobre você não poder mais desabafar com alguém da sua confiança. É sobre fechar a torneira da murmuração. É sobre parar de falar sobre tudo para todos e não ir direto à fonte. Não adianta nem a gente ficar pedindo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Se eu não oro por mim, se eu não vou direto aos pés daquele que pode me ouvir, é ir direto à fonte. Construa esse quarto da presença dentro de você agora. Faça essa construção, decore esse quarto, perfume esse quarto, deixe esse quarto agradável para a presença do Senhor, perfume esse quarto com ações de graça, com louvores, com adoração. Encha esse quarto para que o Senhor, Ele tenha prazer em ficar e habitar com você. Deposite nele as suas frustrações. Aprenda isso com a Sunamita quando ela chega aos pés do profeta e aí ela se derrama. Deposite nele as suas frustrações, até pelas promessas que não se cumpriram na sua vida. Você pode fazer isso. Deus não é ofendido. Às vezes a gente tem a ideia de um Deus ofendido, que fica muito bravo, muito chateado quando a gente diz para ele que nós estamos bravos e que nós estamos chateados. E aí a gente está e fala para quem então? Vai falar para os outros? A gente pode chegar nele, Senhor. Claro que a gente não vai encostar Deus na parede, porque para encostar Deus na parede, você vai precisar arrumar a parede do tamanho dele. Deus Ele é soberano, supremo, e não há nada que você possa fazer. Mas a gente pode se achegar, Ele deu esse acesso. E dizer, Senhor, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou sem esperança. Ele não se ofende com as nossas necessidades, com aquilo que nós estamos sentindo. Pelo contrário, é isso que Ele quer, é que nós nos cheguemos a Ele. Então vá à fonte, fonte de águas vivas,
fonte que jorra dia e noite, fonte que mata a sede, fonte que vem e lava. Encha-se tanto, beba tanto dessa fonte, até você estar satisfeito, saciado, a ponto de você dizer, não da boca para fora, não para parecer espiritual, mas a ponto de você dizer, porque você tem certeza do controle absoluto dele, vai tudo bem. Pela certeza do controle absoluto dele. Pela certeza de que ele não falha. De que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vai tudo bem. Eu quero te pedir para que você se coloque em pé.